Boa noite, meus amigos da Sociedade Espírita Estradas da Mágica. Muito bom estar com vocês na noite de hoje, para o nosso estudo virtual. Hoje com a nossa amiga Maria Regina, fazendo um questionamento para a gente. Quem são os regenerados? Capítulo 3, item 17. 17. É só para repetir, por favor, o título do seu... Isso, item 17 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos, então, compartilhar a música. Instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive, para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive, para a vida eterna. Amado Mestre Jesus, tu que disseste quando estivessem duas ou mais pessoas reunidas, tu se faria presente. Pois nesse momento, Jesus, sentimos a tua presença pela harmonia em que essas pessoas que estão aqui nesse momento, amigos queridos, juntos, unidos num só pensamento, para o aprendizado do Evangelho da noite de hoje. Que possamos, Jesus, elevar as nossas vibrações ao mais alto e direcionar para que aquela noite de hoje possa fazer os seus questionamentos, e que desses questionamentos, Jesus querido, possamos fazer o nosso aprendizado. E assim, em teu nome, em nome dos amigos espirituais,
Mas, acima de tudo, em nome de Deus, te pedimos para dar por iniciado o nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então com a nossa amiga Maria Regina, diretamente de Petrópolis, trazendo aí os questionamentos para a gente refletir na noite de hoje, né, e aprender um pouquinho mais. Vamos lá, minha amiga. Refletindo todos juntos, né? Deixa eu contar uma história para vocês. Eu estou com um probleminha ainda no meu Zap. Então, aí como ele comentou que ia emprestar o dele, mas tudo que eu tenho dos meus grupos e a minha vida, vamos dizer assim, virtual, é todinha lá no meu Zap. E o que aconteceu? Eu não me liguei que hoje era o meu dia para falar para vocês. Mas um abençoado, assim, um anjo, se vocês não sabem, mas tem por aí, deu uma ligadinha aqui. Oi? Um anjo deu uma ligadinha e falou que era meu dia, sabe? Esse anjo me parece que chama Marcelo, eu não tenho muita certeza. Aí eu levei um susto, fiquei até tremendo, gente. Ai, eu tremi. Eu falei, misericórdia. Mas aí ele pôs até assim, foi muito gentil. Olha, não, mas se qualquer problema, a gente não tem problema, a gente... Não, eu vou fazer. Porque se a gente é chamado à tarefa e a gente confia nos irmãos, na espiritualidade, então a gente não pode correr, né? E vocês me desculpem que hoje eu não arrumei demais a história, não, porque, né, esse orador assim, faz esses temas assim e tal, mas que ainda não é muito diplomado, fica preocupado que não teve muito tempo para estudar. Mas como eu sei que eu estou assim num grupo que eu comecei como amigos, mas hoje já são irmãos, hão de me ajudar, né? E aí eu fui procurar, e quando eu procurei num livro, assim, um tema que eu pudesse falar, aí me veio quem são os regenerados, é o tema. E é o estudo ali do Evangelho, no capítulo 3, no item 17. Então, eu achei importante que a gente conversasse e que vocês também irão me ajudar pelo seguinte, nós ainda estamos vivendo um tempo de seus Covids da vida, essa pandemia, e agora com a informação que estamos chegando, ou é essa mesma que não foi cuidada e ou está voltando uma próxima. E nós temos, com certeza, um papel importante nesse momento em que criaturas estão sofrendo, estão desesperadas, angustiadas, até às vezes nós nos incluímos também, mas há pessoas que ainda não têm assim, o esclarecimento que a doutrina nos passa, e há um motivo, que nada é por acaso, e que nós já vínhamos estudando em alguns temas, em alguns estudos. Nós já estudamos que haveria algo diferente, que haveria uma transformação, mas a gente sempre achava assim, sempre achava assim, com os meus 70 e as outras florezinhas que estão ao lado, que eu não teria tempo de assistir aqui às transformações, mas que talvez na espiritualidade eu pudesse participar. No entanto, não é que eu chego no 7.5 e estou aí nesse rolo junto, nessa transformação,
Naquele dia que à noite eu fui dormir com uma agenda do dia seguinte, oh meu Deus, tudo arrumadinho ali, e de repente a gente é informado que nós vamos ficar dentro de casa bonitinho e que aquela agenda não será para aquele dia. E talvez, não é? A gente não vai fazer aquela agenda que eu me preparei. E tudo é muito de repente. E nós precisamos estar realmente preparados para esses momentos, que nós ainda não sabemos como vai terminar ou o que há de vir por esses dias pela frente ou pelo novo ano. Mas acredito também que a doutrina tem nos dado uma substância muito grande, em que tem nos preparado. Nós ouvimos falar num mundo de regeneração, na transformação, e nós ficamos, às vezes, assim, pensando, gente, mas o que eu já fiz? O que eu vou fazer? E há um momento em que o coração da gente dá uma balançada. Será que eu estou cumprindo aquilo que Jesus esperava da gente? E a gente fica com essas interrogações. E é muito necessário que nós busquemos na doutrina, nos irmãos nossos que se dedicam através das mensagens, buscar auxílio. Então, nesse capítulo 3, no item 17, ele diz assim: os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende neles encontra a calma e o repouso, acabando de se depurar. Sem dúvida, nesses mundos o homem está ainda sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está livre das paixões desordenadas, das quais sois escravos. Neles, não mais de orgulho que faz calar o coração, de inveja que o tortura, de ódio que o sufoca. A palavra amor está escrita sobre todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais, todos se mostrando a Deus e tentando ir a Ele segundo suas leis. Os mundos regeneradores. Aí a gente lê e a gente fica pensando, ai, mas que coisa maravilhosa. Será que eu já estarei galgando também essa felicidade que pode não ser completa, mas que a gente já está com outra visão? Neles, todavia, não está ainda a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem aí ainda é carne, e por isto mesmo sujeito às vicissitudes de que não estão isentos, senão os seres completamente desmaterializados. Há ainda provas a suportar, mas que não têm as pungentes angústias da expiação. Comparados à Terra, esses mundos são muito felizes,
e muitos de vós ficariam satisfeitos de ali se deterem. Então, quando o nosso irmão Santo Agostinho, ele passa essa mensagem lá em Paris, em 1862, e hoje nós, em 2020, nós ouvimos isso desse nosso irmão, que muitos vos ficariam satisfeitos em ali se deterem. A gente começa a ter uma esperança, uma alegria e uma felicidade, que tudo nos é capaz. Não é? Tudo nós podemos traçar, tudo nós podemos fazer com que nossas pontes cheguem até o lugar que nós vamos ter um pouco mais de tranquilidade. Aí ele diz assim, porque é a calma depois da tempestade. Então, no momento, meu filho, um instantinho só, pega aqui meu papel que caiu, e para eu sair daqui vai ser meio difícil. Desculpe. Depois, a calma depois da tempestade. Depois da tempestade. Então, nós estamos convictos de que nós estamos vivendo uma época angustiante, mas que algo, quando vai ser, nós ainda não sabemos, mas nós estamos nos preparando para, após todas essas tempestades, a gente enxergar um pouco mais de calma, a convalescência depois de uma cruel moléstia. Mas o homem, menos absorvido pelas coisas materiais, entrevê melhor que vós o futuro. Ele vai compreender que há outras alegrias que o Senhor promete para aqueles que delas se tornem dignos. É então que a alma liberta planará sobre todos os horizontes, não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, aspirando às emanações do próprio Deus, sob os perfumes do amor e da caridade que se espalham do seu seio. Esse seria o item 17. Quando a gente lê, quando a gente fala, quando a gente conversa, a gente pode pensar assim, isso eu estou fazendo um devaneio. Mas não, porque Santo Agostinho não ia deixar uma mensagem dessa sem ter a certeza que nós chegaríamos a uma determinada condição em que despertaríamos para trabalharmos e ingressarmos nessa regeneração. E nesse outro livro, eu peguei aqui, que é o título que eu dei aí para vocês, Quem são os regenerados? O nosso irmão, ele diz assim, vamos ver. Mas quando a gente fala assim, sabe? Meus irmãos queridos, vamos dizer assim, a gente tem a certeza que nós ainda caminharemos muito, que nós ainda teremos muitas encarnações, mas que nós também, dentro de nós mesmos, temos as nossas interrogações, nós temos nossas dúvidas, mas já refletimos, fazemos uma reflexão de que, diante da doutrina, diante desse presente que nos foi dado, nós já começamos a entender que já estamos caminhando, que nós podemos ainda ser... Oi. Parei.
Eu vou precisar te interromper antes que você inicie no outro texto, porque a Tereza tinha levantado a mão, e aí, só para te sinalizar que ela quer falar. A hora que você achar que ela pode falar, você À vontade, libera, tá? querida. Fica à Nada. vontade. Não, se você Não, quiser fique à fechar a sua ideia, queridas. porque você Vamos ia lá. ler um outro texto, aí eu Vamos. interrompi, Tá tá bom? ótimo. Você me perdoe. Vamos começar a analisar. Tereza, então. Boa noite a todos. Esse capítulo 3, a gente acabou praticamente, essa semana que passou, a gente acabou concluindo o capítulo 3 e começando o capítulo 4, já que a gente tem o hábito de ler o Evangelho sequenciado, concluir, voltar e de novo voltar, até a gente desencarnar, eu espero, né? Enquanto isso não acontece, a gente vai fazendo isso com as obras básicas. E quando eu li sobre esse capítulo 3, o item 17, 18, né? Sobre os mundos regeneradores, ele começa no capítulo 16, a gente lembrou muito da questão do momento em que a gente se encontra. E eu acompanho muito Divaldo Pereira Franco na Mansão do Caminho. Não acompanho no dia, porque é tarde e eu estava aproveitando para descansar e eu posso ver pelo YouTube no dia seguinte. E hoje essa palestra ele fez ontem e hoje pela manhã eu estava ouvindo. E ele fala exatamente que ele acaba de fechar essa semana os últimos capítulos do livro de Manuel Filomeno de Miranda, que ele psicografou, o autor é Manuel Filomeno de Miranda. Ele não falou o nome do livro, mas ele fala que Manuel Filomeno de Miranda fala exatamente nessa obra que ele acaba de concluir, ainda, né, que ainda não foi para a gráfica, sobre a pandemia e o processo, né, de regeneração, na verdade, né? O processo de transição, processo de transição, né? Não é de regeneração, é de transição. Aí eu fiquei pensando assim, caramba, o processo é longo, né? O processo, eu sempre coloco, quando se fala de mundo de regeneração, que é a grande esperança que esse momento chegue, né? Eu sempre coloco para a gente colocar os pés, não, eu sempre coloco assim, do mundo de expiações e provas que nós estamos para o mundo primitivo, quer dizer, nós estamos bem mais próximo do mundo primitivo, não é verdade? Nós saímos do mundo primitivo e viemos para o mundo de expiações e provas. O estado, né, de regeneração, ele vai ter um processo. E Filomeno de Miranda exatamente fala desse processo, né, desse processo de transição. É como você entregar, mesmo que você transmitir um cargo para uma outra pessoa, né? Existe uma transição nisso aí. Essa transição ela pode levar um tempo, né? Então, a gente não se pode se ver já dentro acabou a pandemia, nós estamos caminho à regeneração. Não é assim, né? Até porque o momento que a gente se encontra, que é a expiação e provas, o mal se sobrepõe sobre o bem, ainda, infelizmente, né? E esse de regeneração, o bem vai se sobrepor ao mal, né? E a gente vê ainda que esse processo ainda está muito longe,
com certeza esse processo não vai ser para mim, né? Então, para mim, nesse momento encarnada, claro que será para mim em um outro momento, né? Mas é isso que eu quero colocar para a gente, que a gente, para chegar nesse processo para a gente fazer essa transição, é preciso que nós comecemos a trabalhar o nosso interior, as nossas mudanças interiores, para que, através do nosso exemplo, as pessoas se modifiquem. Porque a gente normalmente quer que as pessoas se modifiquem. E quando, na verdade, quem tem que se modificar somos nós. Muito obrigada. Mais alguém? Exatamente. A Tereza trouxe uma Por enquanto, grande, não. sim, contribuição. Nós sabemos que não vai ser tão fácil, não é verdade? E como os assuntos, eles vêm, a gente então vai tentando entender o que nós precisamos trabalhar em nós mesmos para que nós possamos ir nos renovando. Não é verdade? Que seja daqui a não ser, eu nem queria falar assim, 10, 20, não, nós não sabemos o tempo qual será. Mas já precisamos começar a entender aquilo que nos reservará para que nós possamos estar colaborando após esse momento, também quando estivermos nesse de regeneração, já termos calcado dentro de nós os caminhos, as pontes que nos levará para que nós possamos avançar. E nós, eu sei que é muito difícil, sabe? É muito difícil a gente conviver na pandemia, é difícil tudo que está acontecendo, tudo muito necessário. E estamos aqui para colaborar, para que possamos fazer desse momento também um momento em que será mais fácil se deixar impregnado com as nossas atitudes, as nossas ações, com as nossas palavras, com aquele consolo que a gente está passando para alguém, um momento mais fácil de entendermos o que estamos passando. Porque quando eu já ouvi algumas pessoas, gente, Regina, isso é fantasia. Que regeneração, eu nunca. Eu acho que nós temos que partir do seguinte princípio, nós nunca podemos dizer nunca, e nem também que estamos muito sem ter uma base para que nós possamos nos melhorar. Né? Então, é através de quê? Do nosso trabalho, é através do que se vem executando. E, às vezes, a gente acha que a gente não está ainda nesse caminho, ou a gente ainda não entendeu que os nossos irmãos vêm nos falar. Quem são os regenerados? Eu acredito que eu ainda não esteja nesse patamar todo, mas depois que a gente começa a estudar e que ele indica, vamos dizer assim, um caminho, uma bússola, a gente começa a pensar, gente, então nós vamos trabalhar por aí. O nosso irmão aqui, ele diz assim, regenerados são todos aqueles que aprenderam a compartilhar deste mundo, contribuindo sempre para a sua manutenção e continuação, e ao mesmo tempo, por perceberem que recebe à medida que doam, sustentam com êxito esse fenômeno de trocas incessantes. Quando a gente começa a ver, e o nosso irmão diz assim, né? São todos aqueles que aprenderam a compartilhar deste mundo,
e nós temos muito a compartilhar, nós começamos a refletir, começamos a nossa reflexão. Vai nos ajudar também a encararmos as provas que estamos vivenciando, as expiações, vamos nos sustentar para que nós possamos, daqui não sei quanto tempo ainda, mas entrarmos na regeneração. Porque Jesus, eu acredito que eles estão esperando que nós passemos para a humanidade os exemplos que a doutrina tem nos trazido. Ainda somos peça para ser burilada. Ai, meu Pai do céu, ainda vamos dar muito trabalho por aí. Mas se nós já sabemos que nós somos uma pedra ainda que precisa ser burilada, se nós já entendemos isso, que nós vamos poder ter um corpo mais leve, que nós já vamos ter, assim, respirar sem tanto mal, sem tanta angústia, a gente já vai começar a pensar, o que eu posso começar a fazer hoje? Eu digo para vocês que vocês são muito novinhos ainda para mim. Eu digo para o meu filho assim, olha, eu já vivi, eu agora resta pouco, né? Eu não vou conseguir. O que eu não conseguir fazer, se eu não me apressar, se eu não refletir, não vai dar tempo. Mas aí a gente vai se consolando e pensando, meu Deus do céu, mas alguma coisa, alguma semente, alguma essência a gente foi deixando. Sabem que ao mesmo tempo, sozinhos ou juntos, somos todos viajantes nas estradas da vida universal em busca de crescimento e perfeição. Então, quando ele diz assim, que todos nós podemos estar juntos ou sozinhos, nós estamos na estrada universal, em busca de crescimento e perfeição. Façamos de conta que nós nos matriculamos nessa escola, e nessa escola nós ainda estamos na primeira série, e nós vamos ter muitas outras aulas, mas lá naquela primeira já me ficou gravado e eu vou poder trabalhar em busca de um crescimento e de uma perfeição. Porque às vezes a gente fica assim pensando, e a gente ouve, eu acredito que vocês também ouçam, pessoas que dizem assim, eu nunca serei fulano de tal, mas a gente esquece que ele também, ele veio de luta em luta, ele veio se aperfeiçoando. Quando a gente vê assim um Chico Xavier, e a gente diz assim, misericórdia, puxa, mas que espírito, ele foi chamado até de amor, um homem chamado amor. Aquela criatura, quando a gente começa a ler a história de vida dele, ele teve um sofrimento insano, né? Coitado do nosso irmão Chico. Então, alguém diz assim, eu queria ser um Chico. E alguém do lado diz assim, ele agora, ou você queria passar por tudo que ele passou para chegar onde está? Então, nós vamos tendo, assim, eu acho que, nem que seja assim um flash nessa encarnação, mesmo nessas provas e nessas expiações, nessas pandemias, e como Teresa falou, bem ainda arraigados lá no primitivo mesmo, que a gente está vendo certas ações que a gente se esbarra, mas esses também nossos irmãos vão chegar na compreensão. Então, a gente vai vendo, nós ainda estamos a tempo de começar a transformar tudo que está aí. Voltaram-se para si mesmo e descortinaram a presença divina em sua entidade. E, em vista disso,
isso agora não buscam somente a exterioridade da vida, mas a abundância da vida íntima. Eu acredito assim, gente, olha, vocês podem me ajudar, porque às vezes eu estou olhando, enxergando diferente. Sim, nós ainda somos muito brutais, temos assim muita brutalidade ainda, né? Nós ainda não somos perfeitos, mas a gente já está conseguindo assim ter uma visão diferente do que será uma nova estadia de mundo. Mas para que a gente chegue lá, a gente tem que entender agora e começar o trabalho agora, para que a gente ajude uns aos outros. Aí a gente começa a perceber que há algum tempo a gente fazia alguma coisa em benefício do outro, se o outro pedisse, ou se o outro, assim, gritasse por socorro. Hoje, nós já conseguimos prestar atenção numa criatura que está precisando de ajuda. Nós não somos assim 100% do dia, mas tem aqueles relâmpagos que nós olhamos e sentimos a necessidade do outro. Então, eu acho que nós estamos buscando nos distanciarmos um pouco da brutalidade. E nós não fazemos isso sozinhos. Nós tivemos privilégio, não foi, porque não é privilégio, mas por um motivo ou outro nós conhecemos a doutrina. Nós nos dedicamos à doutrina. Há um motivo para que nós continuemos ainda nesse mundo, nós não vamos dar salto, mas já com as prerrogativas de entender aquilo que podemos carregar para a nova encarnação, algo que ficará arraigado na gente. Nós já olhamos para certos momentos que nós já auxiliamos, já temos aquela boa intenção, e já realizamos algumas obras sem aguardar nenhuma recompensa. Fazemos fazer. Então, nós já temos esse caminho que vai nos levando para começar a sanar aquilo que estamos, no momento, avessando. E eu, às vezes, fico observando que nós, por mais que estejamos angustiados, por mais que estejamos sofrendo, por mais que estejamos assim sentindo a dor das necessidades dessa pandemia geral, é a doença, é a perda, é a falta de trabalho, é o geral. É muito difícil, mas nós já estamos tentando angariar recurso. Nós estamos precisando amealhar esperança, otimismo dentro disso tudo, para levar para o outro que está se achando no fundo do poço. Então, eu acho que nós já estamos tentando fazer... Regina? Sim. Parei. Temos duas companheiras para falar, tá? A Tereza e a Rosiane. Aham. Quem é a primeira? Você mesmo. Ah, tá. Bom, a gente vendo a dona Regina falar e diante da explanação do Evangelho, do capítulo, né, claro que a gente conclui que o mundo de hoje, né, o momento em que nós nos encontramos, apesar de tudo que nós lemos,
na mídia, né, nós sabemos que está bem melhor do que o ontem, né, no passado, né? Essa coisa de que antigamente era melhor, né, é ilusão, porque hoje está melhor do que o passado. Qualquer momento que tenha sido esse passado, hoje está bem melhor. E aí, sem querer assim deixar a gente sem esperança, mas no sentido de querer mostrar a nossa responsabilidade, o caminho que nós temos que trilhar ainda para chegar nos planetas regenerados, né? O que ronda a psicosfera desse mundo é exatamente o desejar o bem. É desejar o bem. É amar indistintamente. Sabe o que é amar indistintamente? É você amar o que está dentro da sua casa e amar o que está na rua, que possa estar sem um lar, seja lá em que situação esteja. Aí vamos fazendo aqui as nossas análises interior. O bem se sobrepondo ao mal. Olha que coisa linda. O bem se sobrepondo ao mal. A população inteira desse planeta, né, cuidando desse planeta, cuidando da saúde desse planeta, né? O cuidado com o próximo, os bons exemplos, a empatia, nesse planeta ninguém valoriza o ter, mas valoriza o ser, o acolhimento. Orar e vigiar já faz parte do processo respiratório desse planeta, né? É um planeta sem racismo, sem homofobia, sem fome, uma sociedade colaborativa, né? Então, a gente vê que é um planeta que está ainda muito além do nosso momento, mas é um planeta que nós vamos galgar. Não interessa se nessa encarnação ou nas próximas encarnações, mas nós estaremos lá em algum momento, né? Porque faz parte do processo evolutivo. E aí, só para complementar assim o nosso assunto, o momento em que nós nos encontramos e como a gente pode mudar também, né? Eu ouvi uma história de Chico também essa manhã, que ele, trabalhando ainda lá na fazenda, todo dia chegava um colega de trabalho, bem cedo, logo, assim que ele chegava para ele e dizia assim: Chico, eu tenho uma nova para contar para você. E aí ele contava a nova, que era uma piada bem pornográfica. E Chico ouvia e silenciava, ficava na dele, fisionomia fechada. E assim ele fazia todo dia. E Chico já, anos já, e Chico, não aguento, eu vou ter que dar tipo assim, passa fora no cara, né? Aí ele foi todo armado para dar o passa fora no colega. Aí, no caminho, o Emmanuel, típico de guia espiritual, né? Quem contou essa história foi Raul Teixeira. Ele diz assim: peraí, o que você vai falar para o seu amigo? Ora, eu vou falar para ele que o que ele faz comigo todo dia de manhã eu não aguento mais, que ele não pode fazer isso comigo, que eu não gosto disso. Aí ele pegou e disse assim: Chico, você já percebeu que ele só te conta a última todo dia? Se ele te conta a última e a nova, o que ele tem de mais novo
ele conta para você que é seu amigo, é porque ele gosta de você. Você já procurou contar alguma nova para ele? Aí Chico tomou um susto. E aí ele foi trabalhar, aí ele foi para o trabalho, veio o amigo e disse sim. Chegou lá, contou lá a nova de novo. O Chico riu pela primeira vez, né? Riu, deu aquelas gargalhadas mineiras mesmo. E em seguida ele disse: eu sabia, Chico, eu sabia que um dia você ia se render às minhas novas, que eu todo dia trago para você. Aí o Chico disse assim: vou te contar uma nova que está assim, fresquinha. Aí ele disse: pois conta. Ele disse: olha, ontem na reunião espírita, quando falou em reunião espírita, ele já ficou parado, né? Nós recebemos uma comunicação, e Chico rindo, né? Que os espíritos, né, do mal se inspiram as pessoas para contar piadas pornográficas, e o cara foi se fechando, e o cara foi se encolhendo, né? Até que, enfim, o cara, no outro dia, estava lá no Centro Espírita com Chico Xavier e nunca mais saiu de lá, se tornou espírita. Então, quero dizer que a gente ainda está nesse momento, né, da piada, da coisa, né, dessa piada, se não é pornográfica, é piada de salão, como se diz, né? E se a gente, de repente, inverter a situação e fazer com que as coisas boas que a gente tem dentro da gente, que a gente escuta, que a dona Regina está falando, e a gente começar a se sobrepor sobre essas coisas pequenas, né, nesse estilo que acontece no dia a dia da gente, talvez a gente consiga também fazer o mesmo processo que o Chico fez, nem que seja só um bocadinho. Obrigada mais uma vez. Mas é dos pouquinhos mesmo que a gente vai caminhar. Rosiane. Nós vamos chegar lá, Tereza. Boa noite, pessoal. Quando vocês estavam discussando aí, né, nessa coisa da transição do nosso planeta para esse planeta regenerado, né, passa mil coisas pela cabeça da gente. E assim, no início da pandemia, né, quando estava a coisa muito, muito, muito feia, que a gente não sabe nem como se comportar dentro de casa, era muito engraçado. Eu morava em Petrópolis todo mundo sabe que é muito frio. Então, assim, Marcela que ia na rua, ele não deixava eu ir para nada, eu fiquei isolada. E aí ele chegava em casa, a gente, nossa, muito engraçado. Eu mandava ele tirar a roupa no corredor, e o meu muro era dessa altura, então quem passava via, ele ficava só de cueca. Ele tirava a roupa, higienizava ele ali, ele já entrava, tomava banho, tinha aquela coisa toda, ele falava, amor. E lá Petrópolis tem os altos e baixos, acidentado e tal, então as casas lá em cima, e Marcelo só de cueca. Aí tirava esse chinelo dele, passava alto, aí ele corria pro banheiro, pegava a roupa, botava dentro de um saco plástico, amarrava, botava separado do cesto. Cara, eu fiquei muito paranoia, muito louca. E aí eu não recebia ninguém, eu não comprava nada na porta, não pedia entrega de nada. Falava, meu Deus, como vai ser? E aí vocês falando aí, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acredito que em todo mundo, né? Deu um medo muito grande. Dá um medo, dá um pavor, dá uma situação que a gente não sabe. A gente acha que está vendo um filme, né? Aqueles filmes futuros, né? Que a gente vê aí, futuristas, né? Das pandemias, que tem que higienizar as pessoas, todo mundo de máscara. Olha a gente aí num filme verdadeiro, num filme da vida real. E eis que, eu passando por isso, né? Por essa situação toda, as pessoas falaram assim, e aí? Como é que... Por telefone, como é que eu falei? Gente, eu tô feliz. Eu tô feliz porque eu tô tendo a oportunidade de passar por um momento no mundo diferente que eu acredito que eu nunca tenha passado, só se for em outras vidas, mas eu tô bem, tô com saúde e tal, se eu tiver que ir, vou. Mas olha, com muito medo. E eu fiquei, a coisa que eu mais pensava foi a época que eu mais estudei o espiritismo, eu acho que por questão de culpa mesmo, porque eu ficava assim, meu Deus, se eu pegar esse vir e desencarnar hoje, o que eu fiz?
O que eu modifiquei em mim? Quando chegar, baixar aquele telão, me botar de frente, eu vou suar que nem porco, porque eu vou ficar apavorada. Porque o que eu fiz? Então, eu comecei a notar tudo que eu fazia de bom, que eu fazia de ruim. Eu falei, meu Deus, eu tenho que melhorar isso, tenho que melhorar aquilo. Gente, não é que eu fui tentando, e uma coisinha eu consegui. Aí, quando no dia seguinte eu errar, eu falei, ó, tá vendo? Ó, já vacilei de novo. Quer dizer, se chegar esse negócio, se eu morrer, eu desencarnar, eu vou estar ferrada do outro lado. Então, são coisas assim que passam pela nossa cabeça, né? A gente, em momento nenhum, a gente se coloca numa posição de sermos especiais, que todos nós somos, como os filhos de Deus, de que a gente pode e temos a capacidade, a partir do momento que nos modifiquemos, da gente nos elevando, a gente poder pensar em estar, não que nós provavelmente nós estejamos, mas de pensar em estar, de passar dessa atmosfera da Terra para essa outra atmosfera desse planeta. A gente não pensa. A gente pensa que a gente vai lá para o umbral. Todos nós, a gente fala. Tanto é que a cordinha da Regina, né? Quando todo mundo for para o umbral, que a Regina vai pegar todo mundo. A gente só pensa de ir para o umbral. Então, a gente não pensa nessa coisa positiva de tipo, eu sou capaz. Eu sou capaz de agora, nesse exato momento, e amanhã acordar uma pessoa de bem, uma pessoa melhor, nem que seja num quesito, né? Então, assim, esse esforço que diz que o espírito é conhecido pelo esforço que faz para vencer as más inclinações, a gente tem que realmente nos esforçar e a gente tem que fazer, a gente tem que suar, tem que ser aquele porquinho lá suando, mas não é suar de medo, é suar para poder conseguir, suar para poder, pelo menos tentar. Que a gente sabe que na tentativa a gente recebe essas vibrações positivas. Que eu me sinto assim como seja aquele peixinho pequenininho, né? Que a onda vai e vum, joga, sabe como é que é? Então, é isso, é a gente acreditar, a gente ter medo, mas ter confiança, que eu acho que isso é o boom da nossa vida. É a gente confiar que Deus está ali, ó, me dá a mão, vem, segura e vamos com ele. Tenho dito, sentindo falta do Júlio. Rosiane, o medo, ele é positivo, tem momentos. Porque quando a gente fica assim, aquilo, a gente às vezes se preserva, né? E realmente, quando começou aqui em Petrópolis, ela contou a história, mas houve um relaxamento depois, e hoje eu confesso a vocês, começamos outra vez a ter receio, porque já não há vaga nos hospitais. Então, a coisa é muito séria. A coisa está muito séria no dia que alguém falou assim, nada, gente, que isso? Então, hoje, o último boletim que se teve, inclusive diretores de hospitais, estão vindo ao público e dizendo, não temos vagas. Foram suspensas todas e qualquer operação, porque não tem como se fazer. Não é uma mentira, não é jogando ao léu a história, mas nós tivemos, assim, vamos dizer, era uma estatística de 200 mortos, desencarnados. Hoje nós estamos com 300 e já passou de 300, mas assim num período muito rápido. Então, são questões que nós precisamos analisar e a gente ter esses cuidados, porque a coisa é séria, né? Então, como a nossa irmã falou, no princípio foi muito assim que ninguém sabia, mas agora nós já estávamos informados e nós não acreditamos. Esse lado é que nós precisamos estar atentos, como nós estamos sempre colaborando. Quanto a Tereza também, a Tereza comentou exatamente aquilo que nos é necessário. Quando eles nos colocam os temas para se estudar, é para que a gente se esclareça do que será o nosso futuro. Como nós queremos a nossa próxima reencarnação.
como nós vamos nos comportar. Essa questão de se estar num mundo melhor, ele vai depender, não tenhamos dúvida, daquilo que nós auxiliarmos, daquilo que nós registrarmos em nós mesmos. Vamos dizer, alguns anos atrás, um ressentimento era coisa de levar décadas ou talvez uma encarnação inteira. Hoje, a gente já analisa, meu Deus, eu não posso mais me ressentir da maneira que eu me ressentia. Nós estamos nos preparando para um mundo melhor. Mas aqui ele nunca deu data, ele nunca disse, porque é individual. Não é um trabalho que seja, olha, nós todos aqui do Damasco, olha, nós estamos isentos. Não. Por mais que nos amemos, nós temos, cada um, executar o seu papel. Então, hoje, nós já estamos entrando numa outra linha, que seja pouco. Não trabalhamos 100% em todas as virtudes, mas nós já estamos buscando cooperar espontaneamente em favor ao próximo. Nós precisamos pensar nisso. Se já nós estudamos os problemas nossos da existência e da alma, sem que ninguém nos obrigue a isso mais. Nós estamos aqui falando e cada um dando a sua opinião sem que ninguém exija. Então, nós estamos nos preparando. Por isso que há os temas, né? Por isso que os nossos irmãos vêm falar da pandemia, falar das necessidades do momento, e que nós estamos nesse contexto, e que nós precisamos estar, infelizmente, gente, mas com a esperança nas palavras, no olhar, para que outras pessoas consigam transpor essas barreiras. Se nós já temos esse entendimento, nós vamos pensar que nós precisamos estar atentos. Se já amamos sem cogitar que os outros nos amem, hoje a gente já sabe que eu posso amar o meu semelhante. E então nós estamos nos preparando, talvez até materialmente, fisicamente, espiritualmente. Não é? Regenerados são os seres humanos que notaram que não podem modificar o mundo dos outros, mas apenas o seu próprio mundo. Porque quando eu começo a fazer diferente no bem, as outras pessoas se admiram e muitos nos seguem. Que os indivíduos, lugares, ambientes não podem ser mudados. Há ambientes. Olha aí, o Chico levou um tempão, né? Até fica zangado. Há ambientes, lugares, nós não podemos mudar. E não se pode mesmo, e às vezes até dentro do nosso lar. E que as únicas coisas que podem e devem ser alteradas são nossas atitudes pessoais. São as Regina? nossas... Pode. Olha, eu te interrompendo de novo. Não. Tem a Paula para falar, tá? Sim. Paula, seja bem-vinda, minha amiga. E depois a Rosiane. Falar, seja bem-vinda com as outras. Obrigada, dona Regina. Olha só, o que eu quero falar? É porque estava me incomodando muito aqui o que aconteceu comigo hoje, eu ia falar, mas muito interessante, enquanto eu estava aqui pensando, a sua fala final praticamente me respondeu, mas mesmo assim eu vou falar. Fale, minha querida. Eu tenho uma Fale, colega sim, Paulo, que trabalha comigo aqui, me ajudando,
E ela estava falando que ela ficou... O que ela sentiu também, às vezes, eu sinto. Ela vê sempre uma moça cracuda, né, na rua dela, e ela se incomoda muito com essa situação. E ela fica sem saber como ajudar. E ela disse que um tempo atrás a menina tomou banho, estava ajudando a empacotar lá no mercado, ganhando um troquinho, ajudava um aqui, ajudava outro ali, estava toda com uma aparência melhor e ela ficou feliz da vida. Mas esses dias, de novo, a menina está de novo nas drogas e suja, com o rosto machucado. Então ela ficou tão incomodada com a situação que ela falou que ela não dormiu nem direito, porque ela falou assim, meu Deus, como eu posso ajudar uma pessoa dessa? Por que a gente não tem coragem de pegar, de levar para tomar um banho, dar um alimento, nada disso, né? E o marido dela até falou assim, mas a gente não pode fazer nada, você não tem que ficar assim. Mas ela falou que ela não dormiu nem direito com a situação. E isso às vezes também acontece comigo, assim, eu também fico muito incomodada quando eu passo e vejo principalmente um jovem drogado, caído na rua, ou um cracudo, e a gente fica com aquela sensação de que nós somos, que não conseguimos fazer nada, porque a gente não sabe. Se eu levo para minha casa, o que vai acontecer? Quem é essa pessoa? Né? Então, às vezes, a sensação que nós temos é que nós estamos aprendendo, mas não conseguimos aplicar nada do que a gente aprende. Né? E isso é triste, dói a gente ver essa série de situações, principalmente relativa à droga, à marginalização dos jovens, e incomoda muito. E a sua fala agora no final, a senhora falou que tem situações e lugares que nós não vamos conseguir modificar. Não foi o que a senhora falou agora no final. Foi. Que nós não vamos que a senhora repita. Infelizmente, minha amiga, é como o nosso irmão diz aqui, que os indivíduos, lugares e ambientes, não há, às vezes, como a gente conseguir mudar. Às vezes, independe, às vezes nós estamos até erradas do nosso desejo, mas nós podemos orar e pedir a Papai do Céu que essas criaturas sejam amparadas. Porque eu conheço também alguns casos muito sérios, até hoje conversando com pessoas, e, né, tanto médicos como psicólogos, há determinados casos que não se consegue. E a gente vai pedir a Papai do Céu que ajude muito, porque é tenebroso, é muito triste, você está certo, Paulo, é muito triste, mas a gente às vezes não consegue. Tanto é que você veja bem, o dia que ela está arrumadinha, bonitinha, né? A gente fica feliz. E há uma série de jovens, muitos jovens, nesse caminho, e que eles nos trazem uma tristeza grande também. E aqui, como ele diz, Paulo, que realmente as coisas não podem ser alteradas, são as suas atitudes pessoais, reações e atos relacionados a esses mesmos indivíduos, lugares e ambientes de sua vida. Então, digamos assim, que você conheça essa pessoa e que você possa passar por ela todos os dias. Que talvez haverá momentos em que você não poderá nem chegar perto dela, mas você vai poder passar e dizer algo para ela. Bom dia, boa tarde, minha querida amiga. Você usa, que seja pouco, mas você lance para essa criatura uma vibração de algo que ela poderá despertar.
ela poderá estar do jeito que ela tiver. Você pode passar, você pode cumprimentar e você pode dizer, nós não estamos mentindo, mas você pode dizer para ela assim, ih, você está bonita, e segue. Porque às vezes a gente consegue, numa palavra, num aconchego de palavra, de uma linda, você está linda hoje. E vai em frente. E a gente pode despertar algo na criatura. Não é? Então, eu acho que você não vai ficar assim mais triste, não. Você vai saber que o Papai do Céu vai te inspirar, que os nossos amigos espirituais vão te, nesses momentos também, fazer com que você use uma palavra que seja uma palavra que venha ao teu coração para essa nossa irmãzinha querida. Não é? São momentos difíceis e são momentos em que nós estamos passando por esses momentos, nós estamos seguindo, estamos tendo conhecimento para que nós possamos ajudar. Que nós possamos ajudar. Eu conheço casos em que, embora a criatura já esteja lá sendo ajudada, mas não está sendo possível ficar porque vem embora. Não é? Então, que nós possamos continuar a angariar sabedoria em decorrência das experiências anteriores. Que nós a Rosiane possamos... vai falar ainda, né? Desculpa, Regina, é porque eu vejo você ingressar assim, outro texto e a pessoa está aguardando para falar, senão ela se... Ah, não, vai sim, olha, fica à A vontade. Rosiane está com a mãozinha levantada. Muito obrigada, vai dona sim. Regina. Vai sim. Então, falando desse caso aí, por exemplo, eu tenho uma amiga que tem a filha, ela tem 22, a menina, ela tem 1,80 m, grande, ela é gigante, ela é grande, ela não é gorda, ela tem a estrutura grande. Então, ela quis ser enfermeira, fez um curso de enfermagem. E aí, pandemia vem, pandemia vai, a mãe perdeu a pensão do pai deles, né, que era muito boa, por sinal, e estão tendo que se virar, né? E já tentei explicar de N formas para ela isso, mas enfim, desisti. E aí essa menina foi agora chamada, tem uma semana, 2 no máximo, para trabalhar numa casa de um cara que foi um advogado muito famoso, muito cheio da grana. Hoje ela diz que ele não é mais advogado, independente da religião, tá, gente? Não estou citando a religião, mas ele hoje só trabalha como, tipo, pai de santo, né? Parece que a casa dele é cheia de imagem, aquelas coisas. E a menina era evangélica, a mãe é evangélica. E aí é porque eu fico falando dessa coisa da religião, porque tem um conflito que a gente sabe, né, disso tudo. E a filha dele, de 34 anos, segundo a Larissa, era uma mulher muito bonita, hoje ela está careca, toma acho que mais de 30 comprimidos, mais de 30 remédios por dia, e fica no quarto na parte de cima isolada. A mãe é alcoólatra, vive no outro quarto isolada, pesa 30 e poucos quilos, uma mulher alta. O marido, segundo a menina, é um cara altamente grosseiro, leva amante para casa, ou seja, tudo desengrenhado, tudo movido. E vocês estão falando aí, a Regina falou uma coisa para você, Paula, de que a gente vê essas coisas que a gente não pode modificar, mas que foi até já foi citado isso, né? E também, eu acho que teve também na mensagem da mediunidade, que a luz, ela entra, né, na escuridão. E essa menina, a Larissa, quando ela chegou nessa casa, ela tem um cabelo lindo e usa as unhas todas bonitas e tal. E essa garota, ela é altamente, como é que eu vou dizer, ela tem um complexo muito grande, porque ela não conseguiu ser nada. A irmã é médica, o irmão é isso, e ela não conseguiu ser nada.
Então, ela se drogava antes disso tudo, não tendo mais dinheiro, o pai não dava, ela se prostituía e numa dessas vezes ela foi abusada, e então estava com o namorado que espancava ela, ou seja, tudo que é de ruim envolvendo aquela família. E Larissa chegou e deu uma atenção para ela, olhou para Larissa, admirou a Larissa, né? A Larissa, por ser gigante, bonito, cabelão loiro, lindo, bem tratado, ela logo começou a questionar o cabelo da Larissa, as unhas da Larissa, e a Larissa, com aquele jeitinho dela, porque eu bem conheço, toda meiga, toda, foi se chegando a ela. E a garota ela tinha acho que 4 enfermeiras, ela só está com a Larissa e mais uma outra. Porque todas as outras que entravam na casa, ou tinham interesse de levar alguma coisa, não tratavam bem, não tratavam-a bem, ou dopavam ela para que elas dormissem, e assim, a mãe ficava isolada, não via. Larissa, nessas 2 visitas, que agora acho que já está na terceira, idas, né, plantão, ela errou a medicação dela 2 vezes, deu a medicação errada. A mãe viu, e aí chamou a atenção dela, o pai também, e aí ela, com muito medo de perder o emprego, porque está sendo o sustento da família agora, ela falou assim para a mãe, eu vi que a mãe mostrou a mensagem, mãe, eles não ficaram chateados comigo e disseram que gostaram muito de mim. Mas por quê? Porque a Larissa entrou pura, um ambiente totalmente, né, misturado, totalmente pesado, como a gente sabe, energeticamente. Ela entrou pura, ela entrou simplesmente com o coração no intuito de ajudar e de trabalhar e fazer o melhor. E aí eu cheguei para a mãe dela e falei assim, me dá o endereço dela, o nome dela completo e a idade, para eu botar na oração. Não, amiga, eu não vou dar não. Eu falei, mas é para botar numa oração. Ela, não, eu não vou dar, eu não vou dar. Eu falei, tudo bem, sem problema. Então, eu não sei como é que ela é, eu não sei, mas todas as vezes que eu faço minhas orações, eu penso nela, eu vibro, porque Jesus conhece, né? Sabe a história e sabe exatamente quem é. Mas é exatamente isso, Paula, é essa coisa da pureza, né? Que nós temos nesses momentos, nessas mudanças que a gente faz dos nossos sentimentos, né? A gente ajuda, nem que seja um pouquinho, a gente ajuda a outra pessoa. E ela agora está apaixonada pela Larissa, sabe? E foi uma coisa que para ela foi muito bom, ela está se modificando, está se melhorando, com 3 vezes só de plantão que ela está lá. E a gente sabe que nada é por acaso, que Jesus colocou essa menina lá, que é uma menina bem mais nova, inexperiente, com essa questão toda energética da situação toda, para que pudesse ajudar de alguma forma, né? Fosse esse veículo. Pode dar seguimento agora, amiga. Regina. Ah, então tá. Olha, mas é isso aí. Por que tá vendo, Paula, né? Que às vezes eu posso estar errando o nome da pessoa, mas é a Paula, sim. Então, a nossa irmã Rosiane, ela veio acrescentar também. São criaturas necessitadas, veja bem, que o ambiente do lar, às vezes, também vai fazendo com que a pessoa que, né, não tem muita coragem de seguir um outro caminho, acha mais fácil, às vezes, esse, para ela não ouvir, para ela não sentir, para ela não enxergar, e nós podemos ajudar. Né? Nós podemos ajudar. Muitas questões nós podemos. Então, hoje, quando eu estou trazendo, assim, estou conversando com vocês sobre essa parte, né, do que seria essa regeneradores, como nós vamos um dia caminhar para esse mundo. Mas a gente está tentando buscar saber como será, como eu posso agir, como eu posso fazer, qual é a informação que eu tenho, mesmo dentro de um mundo de sofrimento, de dor, de prova, de pandemia. Mas nós precisamos nos fortalecer e ser realmente, como a Tereza também já comentou, não é? É o bem que a gente vai fazer.
É o entendimento que nós vamos entendendo, nós vamos tendo uma maturidade, vamos fortificando o nosso espírito e mais além, que não sabemos, repetindo, quando será, vai como se a gente batesse na testa, recordar e sentir essa inspiração de hoje. Você chegou nesse momento em que nós vamos auxiliar. Você está mais apto a entender, a conseguir olhar diferente. Essa é, com certeza, nós estamos estudando certos temas para que eles fixem em nós mesmos, no nosso eu, algo que se a gente não vai conseguir agora, nós vamos conseguir na hora certa. A nossa maturidade espiritual, ela vai ser atingida. Nós estamos no trilho, nos trilhos, né? Na caminhada da nossa regeneração. E ela está começando exatamente agora nas tribulações. Nós estamos sendo, vamos dizer assim, testados. Vocês vão continuar ou vocês vão, né? E o que nós vamos fazer diante disso tudo? E ao lado disso tudo, a espiritualidade amiga, ela está nos abrindo um leque enorme e nos dizendo: preciso de vocês, porque a coisa está feia. Não está tão fácil que nem a gente pensa. Nós temos amigos espirituais que mandam as mensagens, ou a gente lê, e Bezerra e quantos outros, Edivaldo, que recebe. É uma dificuldade esse momento. Não é fácil, mas não é impossível a gente começar a melhorar. Rapidinho, eu vou dizer assim, havia um rapaz aqui, um menino, um jovem, que ele podia estar o calor que fosse, ele ia na escola de gorro, e aquilo ele suava, tinha dia que ele suava, que uma das coordenadoras teve medo até de um dia ele não suportar. E uma das coordenadoras resolveu ir conversar com ele. Ele não queria conversar com ninguém, mas ela conseguiu. Meu amor, me diga, está muito calor. Começou a tratar ele com aquele carinho. Eu estou preocupada que você está de muito calor, e esse gorro, e de lã. Aí ele olhou para ela e falou assim: eu posso conversar contigo? Eu posso ter a certeza que a senhora vai ser minha amiga? Posso. Aí ele disse para ela assim: eu não vou tirar o meu gorro só para a senhora. Quando ele tirou, as orelhas dele eram super orelhas abano, né, que a gente chama. E ele dizia assim: eu tenho pavor, eu não quero que ninguém me veja assim. E ela conseguiu, através da escola, ir buscar a família. E alguém informou assim: ah, filha, não vai na casa dele, não. A mãe dele, coitada, ela é alcoólatra. Ela vai ser um problema seríssimo. Mas vai procurar a irmã dele. A irmã dele é boa de conversa. Foi lá, conversou e disse que estava disposta a conversar com um doutor aqui na nossa cidade, que ele é ai, meu Deus do céu, que faz cirurgia plástica, um cirurgião plástico. Ela contou a história. Ele também ficou muito sentido com a situação. Ele falou: podemos arrumar esse menino e não haverá uma despesa. E foi assinaram, dando o aval para que ele tivesse as orelhas bonitas. Assim foi feito. Hoje, ele se transformou. Hoje, ele é um moço que ele tem família, ele é respeitado
excitado, ele é feliz. E aquela história, ele está muito alegre por causa de uma pessoa que chegou lá e falou: nós vamos consertar as suas orelhas. Né? Então, nós temos essa condição. Nesse momento, eu fico pensando, essa criatura, ao conseguir fazer isso com esse moço, preparou ele por uma nova existência de contentamento. Porque se ela não tivesse feito, nós não sabíamos o que ele iria fazer da vida dele. Já com o peso de uma mãe alcoólatra. Então, a gente pode, sim. Às vezes, a gente até fazendo com que a pessoa confie na gente. Porque ele só se abriu para essa criatura. E essa é a nossa transformação. Nós ainda não podemos fazer tudo, como as nossas irmãs disseram, mas nós podemos passear, bailar um pouco nessa estrada, para que nós sejamos preparados para o nosso futuro. Que nós possamos entender que nós estamos recebendo a bênção de amor de Deus. Que nós temos o tesouro do tempo. Ninguém está dizendo que amanhã eu vou levantar uma mulher perfeita, mas Deus vai dando oportunidade. Vai dando, Jesus vai dizendo, olha, vamos, você está quase, você vai conseguir. É o tesouro do tempo. Nós precisamos amparar com essa esperança. Nós precisamos a construção da fé. Nós precisamos a lição da prova em nós mesmos. Resistirmos e vencer. Nós precisamos entender o benefício que a dor tem nos trazido, que através da dor também nós vamos... Espera lá que eu quero melhorar. E que nós possamos ter sempre um incentivo da alegria. Que nós possamos sempre construir pontes de iluminação para os nossos irmãos. Regenerados são os reabilitados à luz das verdades eternas. Adotaram Jesus como sábio dos sábios e, por seguirem seus passos, fazem sempre o seu melhor. Reconheceram que o erro nunca será motivo de abatimento e paralisação, e sim de estímulo de aprendizado. Por isso, meus amigos, queridos irmãos, seguem adiante, sigamos adiante, pacientes, consigo mesmo e com os outros, ganhando cada vez mais autonomia, discernimento ante as leis do amor que regem o universo. Meu carinho a cada um de vocês. Muito obrigada. E obrigada por me ajudar. Nós que agradecemos, Regina, mais uma vez aí suas palavras maravilhosas e terminou aí com essa mensagem tão linda para a gente. E ainda não terminou, porque você separou, né, uma canção. Acredito e receberei, né, como um presente aqui que você está dando para nós do Damasco. Exatamente. Eu queria dizer para vocês que essa canção é a emoção que eu sinto no meu coração. É um agradecimento à misericórdia divina por tudo aquilo que vocês têm, sabe, deixado na minha alma. É para vocês essa canção, a cada um de vocês. Tá, meus irmãos? Vamos lá, então.
veja através dos olhos meus a alegria e a gratidão por Deus, por te ver assim contente. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Você pode estar longe, muito longe sim, mas por te amar sinto você perto de mim e o seu coração contente, unindo nossa voz e nosso coração, abraçaremos todos nessa oração. Quero ver você sorrindo. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Jesus abençoando sua vida está, alimentando os seus sonhos mais bonitos, pra te ver feliz e amando. Vá, siga cantando uma canção de paz, leve Jesus nos gestos de paz e perdão, cante, sinto amor em tudo. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. A Rosiane vai fazer a nossa prece agora para o encerramento. Mestre Jesus, depois de ir a suspirar para poder calar o choro, que a emoção tome conta da gente lento, possa nos unir em abraços, em beijos, e abraçar Regina com todo o nosso amor, passar para ela tudo aquilo que a gente tem dentro do nosso coração, esse amor imenso, por ela ser essa pessoa tão maravilhosa que nesta noite nos trouxe essa mensagem de amor, essa mensagem de força, de esperança, para que nós possamos passar os nossos dias, que sejam horas, minutos, dias, meses, anos,
encarnações que a gente possa passar, que a gente possa, Senhor, trabalhar, melhorar, sempre nos impulsionando a caminho da luz. E queremos te agradecer, Senhor, por este momento tão maravilhoso. Estamos aqui, cada um em seu canto, cada um com suas dores, cada um com seu sofrimento, cada um com suas dificuldades. Mas, Senhor, a gente sabe que nada passamos por acaso, que tudo é bem-vindo, que toda dor, ela cicatriza, ela cura, ela transforma. E nesta transformação, Senhor, nós fazemos que nem a borboleta, que vem de uma lagarta que se rasteja, e então cria asa, fica no casulo, e como nós estamos enclausurados, presos, mas que depois a gente ganha asas, não só para este mundo físico, mas principalmente para a nossa terra querida, que é o nosso mundo, o mundo espiritual que tanto nos espera. Queremos pedir que esteja sempre conosco, nos dando esperança, ajudar a dar esperança para aqueles que precisam, mais do que a gente. As nossas dores são sentidas, mas elas são controladas. Muitos têm dores, Senhor, que a gente não conseguiria pensar e suportar. Que a gente possa ser luz, que a gente possa ser ponte, que a gente possa ser esperança no caminho de cada um que cruzar conosco. Te agradecemos, Senhor, por tudo, aos nossos amigos espirituais, que nós possamos ter uma boa noite de descanso com o nosso coração ainda palpitando de amor. E queremos agradecer imensamente por esta noite maravilhosa. Que assim seja, graças a Deus.